Continuando as palestras, convido ao palco o engenheiro Fernando José de Pádua Costa Fonseca, diretor da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, para apresentar sua palestra intitulada O papel da ANTAQ na regulação do setor aquaviário e as perspectivas para o transporte marítimo. Primeiramente, cumprimentar a todos aqui, a pessoa do presidente Gustavo, que nos fez um honroso convite de participar do evento. Evento esse relacionado a uma atividade extremamente importante para o transporte marítimo e, consequentemente, para a economia do país. O tema que me foi proposto para apresentar aos senhores e discutir é o papel da ANTAQ dentro desse cenário relacionado ao transporte marítimo, consequentemente, as perspectivas que a agência enxerga para o segmento pelos próximos anos. Então, dentro dessa linha que a gente vai discorrer aqui para a seleta plateia. Okay. Inicialmente, só para contextualizar e inserir, nivelar conhecimento em relação à nossa agência, a agência ela foi criada em 2001, né? Efetivamente começou a operar em 2002, a partir da aprovação do seu regimento interno, criada pela Lei 10.233, ela tem como função precípua, né, regular e fiscalizar o setor aquaviário como um todo, ou seja, envolvendo o setor portuário, o setor de transporte marítimo, de apoio marítimo, enfim, navegação interior. Em linhas gerais, essas, já começando a focar, são as atividades que a gente tem uma atuação, envolvendo, conforme eu falei anteriormente, navegação marítima, de apoio, navegação interestadual e internacional. É importante registrar algumas demandas que envolvem, enfim, conflitos de interesse, alguma coisa parecida, que eventualmente sejam relacionadas ao transporte intermunicipal, ou seja, está dentro da esfera do Estado. Isso foge à nossa competência e, consequentemente, nós não temos uma atuação nesse segmento. E também tem a questão do segmento portuário, onde a gente regula e fiscaliza os diversos tipos de exploração de infraestrutura portuária, principalmente os portos públicos, terminais de uso privado e demais atividades correlacionadas. Em linhas gerais, essas são as nossas ações regulatórias. Hoje nós temos uma força de trabalho em função do último concurso público que propiciou a admissão de novos servidores. Hoje, nosso quadro total conta com 450 servidores, principalmente servidores concursados, admitidos em concurso público. Eu pertenço à primeira turma, concurso realizado em 2005. Nós temos 14 escritórios regionais, né, distribuídos por vários estados brasileiros, e a atual diretoria entendeu por bem, a partir desses escritórios, implantar postos avançados para justamente facilitar e melhorar a atuação fiscalizatória, principalmente. Inclusive em Santos, conforme foi colocado, até me valendo da palestra anterior, nós temos um posto avançado com uma atuação bastante interessante dentro da CODESP. Aqui, rapidamente, seriam os agentes aos quais nós temos um relacionamento, uma regulação e fiscalização, envolvendo companhias de navegação, portos públicos, enfim, autoridades portuárias, quando forem portos públicos, terminais de uso privado, estações de transbordo de carga, que são terminais previstas em lei, que são vocacionados principalmente para atender o transporte da navegação interior. Enfim, a infraestrutura federal da navegação nacional e portuária brasileira. Hoje, pela estrutura organizacional vigente para o setor de transporte, a agência ela é vinculada à Secretaria de Portos, a partir da mudança do marco regulatório, estabelecido em
junho de 2013, mas nós temos uma vinculação também, não institucional, mas uma vinculação com o Ministério do Transporte, no que tange especificamente ao transporte aquaviário como um todo, não só transporte envolvendo a navegação interior, como também a navegação marítima. Bem, já me valendo de algumas colocações que colegas que anteriormente já fizeram, essa tela mostra a importância extremamente relevante do segmento de transporte marítimo para a economia brasileira. Vocês podem observar na tela que 95% de nossas exportações se vale do transporte marítimo. E, dentro dessa ótica, a importância do segmento da praticada dentro desse contexto. Isso também é observado na importação. Os estudos têm demonstrado, né, o PNLT vigente, que existe a perspectiva de um melhor equilíbrio da matriz de transporte. Os estudos vêm demonstrando isso. Até os próprios dados estatísticos também vêm demonstrando isso de forma bastante clara, né? E a tendência, sem dúvida alguma, é que haja uma melhoria, uma melhor distribuição dessa matriz de transporte. E dentro desse novo cenário, o transporte aquaviário, o transporte marítimo, navegação interior, deve, a cada dia que passa, ter um papel mais preponderante para a economia do país. Consequentemente, os senhores tendem a ter cada vez mais demandas de trabalho. Esse gráfico já foi até mostrado anteriormente pelo Almirante, nosso diretor da DPC, mas só para reforçar, ano passado nós movimentando 970 milhões de toneladas. Hoje, preponderantemente, em termos de volume, essa movimentação está concentrada nos terminais de uso privado, em face das commodities, que tem um papel bastante relevante na pauta de exportação brasileira, em especial o minério de ferro, o granel agrícola, no caso a soja, né? Também temos uma participação bastante interessante, principalmente relacionada aos contêineres nos portos públicos, muito embora essa situação também começa já a haver um incremento bastante interessante nos terminais de uso privado a partir da edição do novo marco regulatório, que eliminou aquela restrição de operação de carga de terceiro nesses terminais. Ou seja, então, esse é o cenário e mostra de forma bastante, tirando o ano de 2009, que é o ano da crise, mostra de forma bastante clara e muito objetiva que o crescimento é contínuo e sustentado ao longo do tempo. Ok, só para começar a focar, e dentro da ótica que me foi proposto como tema, o novo marco regulatório, é importante destacar qual foi o pano de fundo desse novo marco regulatório. Os estudos vinham demonstrando que, principalmente em algumas regiões brasileiras, já começava a se sentir a falta de infraestrutura portuária para atender demandas do mercado. Posso até citar como exemplo a região norte do país. Então, dentro desse conceito, o marco regulatório estabeleceu basicamente três linhas, três vertentes, através de dispositivos constantes da lei, que realmente incentivam e induzem, né, o desenvolvimento e ampliação da oferta de infraestrutura. Dentro dessa ótica, o objetivo, sem dúvida alguma, é melhorar essa infraestrutura e, aonde for necessário, também ampliá-la, até para atender demandas do transporte marítimo que vem sendo observado ao longo dos anos. Eu cito como exemplo, vou mostrar mais na frente, um dispositivo da lei que prevê a possibilidade de renovação antecipada de contratos de arrendamento, para justamente fazer com que muitos desses terminais que foram licitados à época e hoje já sendo demandados por instalações ampliadas para poder atender navegações de porte maior, necessitavam obrigatoriamente de expansão dessas atividades. E, mediante um dispositivo, basicamente, se não me engano, o artigo 57 da 12.815, propiciou condições para que essas ampliações pudessem ser efetivadas de forma bastante antecedente
ao prazo original do contrato vigente. E, com isso, a perspectiva, isso é um exemplo, tem outros temas que eu vou colocar mais na frente. E, com isso, a perspectiva, sem dúvida alguma, é a partir do aumento dessa oferta e melhoria das condições, a perspectiva é que se amplie a competição, a competitividade do segmento, e com expectativa de ganhos para a sociedade como um todo. Hoje nós temos 34 portos públicos, né, brasileiros. Muitos desses portos são vinculados à Companhia Docas Federais, outros vinculados são integrantes de convênio de delegação. São portos que, à época da extinção da Portobras, eram administrados diretamente pela extinta Portobras, a qual eu tive a honra e o prazer de fazer parte de seu quadro técnico, e que, em função de não terem sido criadas docas naquela oportunidade, com base na Lei 9.277 de 96, foram delegados para estados e municípios. Por exemplo, o exemplo de Paranaguá é um exemplo típico. É um porto federal, vamos dizer assim, delegado para a exploração estadual através do convênio de delegação. Isso vale para Itajaí, que é um porto, no caso, municipal, delegado ao município, e outros. Também bastante relevante e importantes para a economia brasileira. Isso aqui é um número, a partir do novo marco regulatório, em que hoje nós já temos 167 outorgas de terminais de uso privado. Até a edição do marco regulatório, essas outorgas totalizavam em torno de 130, 135 outorgas. Hoje, a partir do novo marco regulatório, a partir principalmente da eliminação, da restrição da operação de carga de terceiros, houve um incremento significativo e com perspectiva de ampliar ainda mais dentro daquilo que se espera a partir da edição da nova lei. Aí vamos começar a fazer algumas considerações, e com isso aí o reflexo para o transporte marítimo e, consequentemente, para a praticagem, acredito eu. Quer dizer, hoje nós estamos na rua, vamos dizer assim, com 29 projetos que já foram aprovados pelo TCU, já eram para ter sido colocados em licitação, tá certo? Envolvendo os terminais em Santos e Paranaguá. E, em função de alterações decorrentes de um novo enfoque estabelecido pelo poder concedente, no caso a Secretaria de Portos, esses estudos que anteriormente tinham a previsão de serem contratados em um formato específico, em que priorizava a escolha do licitante vencedor ou pelo maior valor de capacidade, ou então pela menor tarifa a ser proposta, passaram a ter o foco voltado para um maior valor de outorga. E, com isso, os estudos já foram revisados, já foram atualizados, enquadrados dentro desse novo formato, e estamos aguardando brevemente a liberação do TCU para colocar em licitação imediatamente a primeira fase, que, em sua grande maioria, envolve terminais para atendimento do agronegócio, principalmente na região norte do país, em acréscimo a uma série de terminais de uso privado que também vem se instalando naquela região. Com isso, sem dúvida alguma, aumentando a demanda por parte dos senhores em relação a serviços de praticagem. A segunda fase, também, constante ainda do bloco 2, deve ser, existe uma previsão, pelo cronograma original, de ser também desenvolvido e colocado em licitação ainda nesse semestre. Eu, particularmente, acredito que deva ser no início do próximo semestre, juntamente com o segundo bloco, que envolve uma série de terminais, terminais esses não só envolvendo também, melhor dizendo, terminais em vários estados brasileiros, em vários portos públicos brasileiros. A exemplo de Suape, um novo terminal de contêiner. A exemplo de Manaus, também um novo terminal de contêiner, que originalmente a previsão era fazer a concessão de um novo porto público, mas dentro do novo marco regulatório. Eu acho que essa perspectiva ela tende a minimizar o interesse. Enfim, envolvendo uma série de terminais em Paranaguá, ou seja, terminais esses
alguns desses, inclusive, envolvendo investimentos greenfield, ou seja, com isso, aumentando a oferta e, consequentemente, a demanda de serviço por parte dos senhores. Conforme falei anteriormente, o novo marco regulatório, além de prever a licitação de terminais arrendados, terminais públicos nos portos, em função de um enorme passivo que o setor se deparava durante muitos anos, ou seja, envolvendo arrendamentos com prazos vencidos ou a vencer, até 2017, quer dizer, além do novo marco regulatório dar um encaminhamento para essa questão, também ele previu a possibilidade, conforme falei inicialmente, da renovação antecipada de muitos desses terminais arrendados no início da década de 90, terminais esses que com prazo de vigência em plena eficácia e com possibilidade estabelecida contratualmente de serem renovados. O novo marco regulatório propiciou a antecipação dessa renovação. A agência trabalhou numa modelagem juntamente com a CEP e já estamos liberando uma série desses projetos. E é importante frisar, muitos desses investimentos, antecipação desses investimentos, que devem ser devidamente referendados pelo poder concedente, no caso a Secretaria de Portos, muitos desses investimentos concentram-se em terminais especializados na movimentação de contêineres, para justamente atender a demanda crescente, conforme foi muito bem colocado aqui pelo colega da Praticare de Santos, atender navios cada vez maiores e que passaram e vêm frequentando os portos brasileiros, ou seja, envolvendo ampliação de CAD, envolvendo aquisição de novos equipamentos, para justamente fazer face a essa demanda crescente e, na minha opinião, irreversível no que diz respeito à frequência desses portos nos portos, nessas instalações portuárias brasileiras. Rapidamente aqui para mostrar aos senhores, isso aqui é um quadro que, a partir da edição do novo marco regulatório, foram celebradas 39 outorgas de autorização, a partir do novo cenário que se estabeleceu pela eliminação da restrição da operação obrigatória de carga exclusiva, ou subsidiariamente de carga de terceiro. A partir desse momento, do novo marco, a restrição deixou de existir e, consequentemente, o interesse, sem dúvida alguma, aumentou. Nós temos uma série de outorgas que já foram concedidas e muitos terminais já estão sendo instalados na região norte, principalmente, vou falar mais à frente, para atender, escoar a demanda decorrente do crescimento da fronteira agrícola em direção àquela região norte do país, dentro de um conceito de racionalidade e otimização da logística para o escoamento dessa produção. A navegação de cabotagem, que eu acho que é onde a gente começa já a focar na atividade dos senhores, quer dizer, não vou adentrar muito em detalhes, os senhores conhecem mais do que ninguém, aquela estabelecida entre dois pontos situados dentro da costa brasileira, podendo envolver, inclusive, vias interiores. A nossa vocação é enorme no que diz respeito a esse modal, quer dizer, apesar de todas as dificuldades de ordem burocrática, de toda a sorte, o modal vem crescendo de forma bastante significativa ano a ano, foi comentado isso anteriormente. As vantagens também são incontestes, vocês podem observar, enfim, não vou me delongar. Enfim, hoje, para conhecimento todo, aqui estão os principais portos que demandam, que operam nesse segmento. É importante frisar alguns terminais de uso privado que têm participação bastante interessante nesse segmento aí da cabotagem para contêiner, exemplo do terminal de Chibatão, lá em Manaus, o novo porto público que está sendo projetado, ou melhor dizendo, o novo arrendamento de um terminal de contêiner em Manaus é justamente para criar uma alternativa para os usuários, para escoamento dessa produção lá por Manaus. Nós já temos algumas iniciativas interessantes, por exemplo, no caso do Porto de Itapuá, apesar de algumas dificuldades de acessibilidade, mas, apesar disso, um incremento, apesar de ser uma instalação relativamente nova, vem crescendo a cada ano. Enfim, são instalações que têm um papel bastante interessante e importante no transporte de cabotagem envolvendo contêineres. Esse gráfico já foi mostrado aqui pelo Almirante, nosso diretor da PC,
confirma o crescimento médio 4% ao ano nesse segmento de cabotagem, container na ordem de 19% a 20%. Esse gráfico, com base nos dados estatísticos da ANTAC, confirma exatamente aquilo que o nosso colega da Praticage de Santos, de forma muito competente, aqui abordou, ou seja, apesar da diminuição do número de embarcações, a consignação vem aumentando de forma bastante consistente, e isso denota de forma muito clara que as embarcações estão cada vez maiores, né, e que transportam, enfim, operam carga de mais consignatários a cada dia que passa, e com repercussão esperada para a navegação de feeder, né, ou seja, a cabotagem. Ou seja, a gente espera, isso aí os estudos têm demonstrado, que a partir desse cenário irreversível, a tendência é que esses navios passem a operar de forma localizada, diminuindo o número de escalas, e, consequentemente, a partir daí, a operação de cabotagem, o feed service, como melhor dizendo, deve haver cada vez maior incremento desse tipo de operação. Com isso, sem dúvida alguma, demandando cada vez mais os serviços dos senhores. Isso aqui é só para mostrar a evolução da frota, né? Ou seja, a frota vem crescendo, a frota brasileira a cada ano, a idade média diminuindo em função de uma série de aquisições por parte de vários players, alguns já adquiridos através de importação, outros com construção em estaleiros brasileiros. Isso aqui é só exemplificando. A navegação de longo curso é aquela entre Brasil e portos estrangeiros. Também, apesar da crise, principalmente no atual momento, no que diz respeito à importação, mesmo assim, o crescimento é ascendente e ininterrupto. É importante, o transporte marítimo é fundamental, né, para a economia do país, para a balança comercial. É através dele que nós escoamos e recebemos as riquezas, enfim, nacionais. Apesar, isso confirma de forma muito clara o que eu coloquei anteriormente em relação à cabotagem, no que diz respeito ao transporte de longo curso, as atracações diminuíram sensivelmente, mas, por outro lado, a consignação aumentou substancialmente também, confirmando de forma inconteste que o crescimento das embarcações é significativo ano a ano, razão pela qual, demandando esforço por parte do poder público de dotar essas instalações aptas, né, ao recebimento dessas embarcações, sob pena de comprometer a economia brasileira como um todo. A agência, dentro de sua esfera de competência, tem envidado todos os esforços no sentido de viabilizar e liberar esses estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, para justamente dar suporte a esses pedidos de renovação antecipada, além, lógico, dos projetos envolvendo terminais de uso privado, terminais arrendados, que devem ser licitados brevemente. Só para, enfim, reforçar o que já foi dito anteriormente, esse dado, essa tela, eu me valida uma projeção feita pela Datamar, enfim, que aí mostra a evolução gritante do comprimento dessas embarcações. Hoje, em Santos, se eu não me engano, a gente já está recebendo embarcações de 10.500 TEUs, né? Isso, e com perspectiva de crescimento, né? Obviamente, observadas as condições necessárias para tanto. Nós vimos aumentando drasticamente nos últimos 10 anos, em função desse novo cenário, obviamente, que esse transporte, os megaconsórcios vão naturalmente serem implementados, incrementados cada vez mais, até por conta da escala almejada e perseguida por parte desses players, né? O calado, realmente, isso aqui é também um dado lá da Datamar, vocês podem observar, nós temos uma dificuldade em Itapuá por conta do acesso, não é instalação portuária propriamente dita, mas me parece que é acesso ao canal de acesso que tem uma dificuldade lá que realmente demanda investimentos para aprofundamento desse trecho.
Em linhas gerais, hoje nós temos, os terminais estão na faixa de 13, 14 metros, destacando-se Suape e Pecém com 15, né? Enfim, mas dentro daquela ótica de que é importante você trabalhar isso de forma antecedente, justamente para não comprometer esse fluxo dessas embarcações que, a cada dia que passa, vem aportando nos portos brasileiros, demandando de todos os agentes públicos que têm responsabilidade direta nessa questão, as medidas cabíveis para o equacionamento dessas questões. Falei a pressão, né, sem dúvida alguma, a pressão sobre portos e tubos, e cabe ao poder concedente, ao poder público, principalmente a CEP, dotar essas instalações de condições adequadas para realmente poder receber esses mega navios. Isso aqui é só para reforçar o que já foi dito anteriormente também, a questão do transbordo, né, que vem crescendo significativamente e que já é até decorrente, né, da frequência maior dessas embarcações de maior porte nos portos brasileiros. Vocês podem observar, temos alguns portos onde o transbordo é muito, muito forte, exemplo de Suape, né? E isso, sem dúvida alguma, guardada a devida proporção, e você começa a caracterizar alguns portos como hub, e, a partir daí, os feed service. Com isso, sem dúvida alguma, a partir desse cenário, a tendência é cada vez mais os serviços dos senhores serem demandados. Apesar de nosso país estar fora das principais rotas de comércio internacional, né, apesar disso, o crescimento vem sendo contínuo, crescente, né, a expansão no Canal do Panamá, os estudos têm demonstrado que isso vai, sem dúvida alguma, demandar por melhores condições, principalmente aquelas instalações portuárias localizadas no norte e nordeste do país. É um cenário que se avizinha e, consequentemente, esses portos, essas instalações portuárias terão que se adequar da melhor forma possível para poder atender essa demanda desses shippers, né? Isso aí é óbvio, né? Quer dizer, a partir reduz a distância e, consequentemente, aquela volta que é dada por baixo, você faz pelo Panamá. E isso aí vem até em prol, vamos dizer assim, também da fixação, da mudança irreversível da matriz logística a partir da saída, principalmente da produção agrícola pela região norte do país. Os estudos costumam se valer de um referencial, que é o paralelo 16, onde indica que toda aquela produção que vem crescendo sucessivamente, de forma bastante forte, em direção à região norte, a tendência natural é que isso passe e venha a ser escoado pela região norte do país, né, através do transbordo, quer seja se valendo do modo terrestre, rodovia, ferrovia, num dado momento, ou até mesmo pelo transporte combinado de hidrovias, para depois transbordar em instalações de porte maior, para poder escoar essa produção através de navios de longo curso em direção aos mercados internacionais. Esse cenário a gente já está verificando, já existe uma série de terminais privados, explorados por uma série de traders, que já estão se instalando naquela região norte. Sem dúvida alguma, isso vai dar um novo cenário logístico para o país, reduzindo, aumentando significativamente a competitividade desses players no mercado internacional, minimizando aqueles problemas que nós temos conhecimento gritantes, principalmente em relação aos acessos terrestres, em especial Santos e, eventualmente, Paranaguá, e, com isso, sem dúvida alguma, vindo em prol de um melhor equilíbrio, uma melhor otimização da matriz transporte brasileira. Esse é o cenário que, sem dúvida alguma, principalmente a partir da entrada e operação do Canal do Panamá, de forma terminativa, vamos dizer assim, tende, sem dúvida alguma, a haver um incremento muito grande nessa região. Enfim, eu procurei ser
dentro do prazo que me foi estabelecido pela organização. Agradeço aí, mais uma vez, em nome da diretoria, o convite. Parabenizo aí o evento e, enfim, e me coloco à disposição para qualquer questionamento, indagação que se fizer necessária. Obrigado. Nós agradecemos a apresentação do senhor Fernando Fonseca e convidamos o prático Souza Filho para entregar uma lembrança do evento. Por favor. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Então, sim, nós temos uma pergunta. Boa tarde. Primeiro, dar os parabéns pela palestra. Ela estudou vários pontos aqui, as nossas dúvidas. Sou o diretor da Praticagem de São Francisco. Só fazer uma retificação. O calado máximo em Itapoá é 12,80, é o mesmo calado de São Francisco do Sul. Existem navios de grande porte que operam após simulações, eles efetivamente não são adequados para o design do canal. E, através de estudos técnicos, estudos náuticos, nós operamos esses navios fora das recomendações internacionais. Existem algumas limitações para faixas de comprimento. Só para elucidar a dúvida aqui, mas o calado máximo lá é 12,80. Ok, eu agradeço aí a correção. Eu me vali, conforme comentei anteriormente, de uma tela que foi apresentada lá, salvo engano, na hora da cabotagem em Santos, São Paulo, pela Datamar. Mas realmente é importante esse esclarecimento. Esses fóruns são muito bons, porque claro, levam a nossa opinião também. Às vezes as coisas são passadas para outras esferas, isso, como limitações impostas pela praticagem. Na verdade, são concessões através de estudos técnicos da autoridade portuária, da Marinha, para operar um porte navio não é adequado. Perfeito. Agora, de qualquer sorte, existe uma limitação, salvo engano, exato, de acesso, não é verdade? É uma limitação que requer investimento. Isso, sem dúvida. Inclusive, eu tenho até conhecimento que o próprio terminal, né, Itapoá, vem desenvolvendo uma série de estudos para justamente subsidiar e, consequentemente, liberar essa dragagem por parte do poder concedente, no caso a CEP. Muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez, parabéns pela apresentação. Prático Souza Filho também deseja fazer uma colocação? Com licença. Muito bom dia ou boa tarde, doutor Fernando Fonseca. Meu nome é Cláudio Paulino, sou presidente da Praticagem de São Paulo. E um assunto que muito nos interessa é esse assunto que o senhor se referiu sobre cabotagem. A meu ver, existe uma certa confusão semântica, uma confusão de tipificação do que realmente é cabotagem. Eu entendo que existe a navegação costeira, que é a navegação feita entre portos na nossa costa, inclusive portos interiores, que é feita por navios de cabotagem e navios feeder. Eles não são a mesma coisa. Eu encaro cabotagem aqueles navios de bandeira brasileira, de empresas genuinamente brasileiras, tripulado por brasileiros e que transportam cargas brasileiras. Por exemplo, um produto fabricado na Zona Franca de Manaus que precisa ser entregue no Porto de Rio Grande, feito por um navio brasileiro, de companhia brasileira, bandeira brasileira, por tripulantes brasileiros. Isto é cabotagem. E o que nós vemos hoje... Obrigado. E o que nós vemos hoje é um serviço de feeder mascarado em cabotagem, querendo adquirir vantagens do Estado brasileiro e de todos aqueles que trabalham no porto, da seguinte maneira: esses produtos vêm do estrangeiro para hub ports, e aí eles são entregues a navios de subsidiárias desses mesmos estrangeiros, maquiados em companhias brasileiras, para que sejam distribuídos pela costa, querendo ter as mesmas vantagens do que seria uma cabotagem. Então, o que eu acho, principalmente como cidadão brasileiro, é que falta correta tipificação do que é a navegação costeira
do que é feeder service e do que é cabotagem. Obrigado. A colocação é extremamente interessante. Essa questão já está no radar da agência. Só para seu conhecimento, a gente está tentando agora com a nova norma que trata da revisão das outorgas, tentar fechar essa distorção que você colocou de forma muito apropriada. Nós já fizemos uma série de reuniões com a Receita Federal do Brasil, no sentido até de equacionar entendimento a respeito disso. Tá? Estamos conseguindo agora realmente interagir no sistema mercante, de forma que nós possamos ter condições práticas, objetivas, factíveis, de atuar em relação a esses players que, eventualmente, agem em desvirtuamento à legislação vigente do país. Essa colocação sua é extremamente procedente. E volto a dizer, nós estamos nos estruturando para efetivamente trabalhar dentro dessa ótica, até porque é uma obrigação da agência reguladora, né, dentro do seu papel institucional, cumprir à risca a legislação de regência, estritamente de regência. Obrigado. Bem, doutor Fernando, já o cumprimentei pessoalmente, mas reitero, né, os parabéns pela exposição. E eu queria conversar um pouco na questão das dimensões dos navios, né? O que acontece? Realmente, o nosso país tem que tentar se adaptar o máximo possível para poder receber os navios maiores. Mas tudo isso tem um limite, porque o que acontece? Essa pressão que vem de fora, todos esses navios que vão aumentando de tamanho, na verdade, são navios que estão sendo retirados do trade leste-oeste e passados para os tupiniquins, o trade norte-sul, né? Então, conforme o navio passa a não ser economicamente viável no trade entre a América do Norte, Europa, Ásia, ele passa a ser utilizado para esse trade Europa, América do Sul, Estados Unidos, América do Sul, Ásia, América do Sul. Então, eu estou dentro do sistema praticagem, vou fazer 10 anos em dezembro, primeiro como gerente de praticagem, depois praticante, agora como prático. E eu venho observando esse aumento das dimensões dos navios, sempre nesse sentido. São navios que estão sendo retirados, deixam de ser interessantes no trade do primeiro mundo, e aí começa a haver essa pressão, como se toda a responsabilidade disso fosse, ou seja, a responsabilidade de uma economia de escala dos armadores, ela é transferida para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro, que tem uma capacidade limitada de investir, né? Bom, mas, pelo visto, a ideia é buscar atender a isso. E eu também entendo que nós, na medida do possível, nós estamos aqui também para viabilizar. Como o colega de São Francisco disse, também em Santos e em vários outros lugares, nós trabalhamos completamente fora das normas da PIANC, da ABNT, em situações bem fora do limite. Agora, agora a parte da minha pergunta. Não se começa a estudar algo do tipo portos offshore, ou seja, em que se tenha grande profundidade, especificamente hub ports, como nós temos lá em Roterdã, um porto já fora do território, digamos, mais amarrado, com calados maiores, para efetivamente receber esses navios maiores. Senão, nos portos atuais, não haverá condição. Vai chegar um limite e, infelizmente, a Geni do porto, que é a praticagem, vai mais uma vez ser acusada. Vamos todo mundo jogar pedra na Geni, dizer que a praticagem está colocando obstáculos porque não está, o navio A ou B ou C não pode entrar. Então, ou buscamos soluções nesse sentido, ou aproveitamos os portos já de grande profundidade que nós temos. Exemplo, São Sebastião, lá nós operamos petroleiros até 21 metros de calado, 22 metros, apesar de uma correnteza muito forte. Poder investir naquela região, é um exemplo. O SWAP, P100, que foi mencionado. Portos offshore, que já são o caso, digamos assim, de SWAP e P100. Pode-se dizer que sim, foram construídos aproveitando outras condições. Então, eu pergunto se nesse nível dos senhores ANTAC, CEP, ministérios, se já se raciocina, olhando para daqui a 10, 20, 30 anos, buscando a construção de portos que realmente possam receber esses navios, ao invés de tentar, né, colocar navios que não estão em portos que já existem, que não conseguem absorver esses mega navios. A colocação é extremamente pertinente e só para informá-los, na realidade, o poder concedente, que em última análise de instância, é o responsável pelo estabelecimento da política, do planejamento setorial
em relação a essa questão. Nós atuamos de forma subsidiária junto com a CEP. Sem dúvida alguma, essa colocação sua é totalmente pertinente. São portos, na sua grande maioria, portos antigos, que foram, muitos deles, concebidos até, em alguns casos, até antes da própria cidade, caracterizados por serem áreas abrigadas, enfim, áreas tranquilas, né? E que demandavam efetivamente menores investimentos. Instalações offshore, sem dúvida alguma, é a única solução para esses casos. Isso demanda investimentos pesados, né? Então, é dentro dessa linha que a CEP, eu imagino, né, que deva estar se preocupando com isso, né? Quer dizer, os estudos, ou seja, um dos grandes ganhos, na minha opinião, na minha modesta opinião, em relação ao novo marco regulatório, é que a variável planejamento voltou a ser considerada, no que diz respeito, como pano de fundo para o planejamento setorial. Eu falo isso com uma certa propriedade, porque na época, quando eu era engenheiro da Portobras, eu tive o prazer de chefiar a seção de planos diretores, né? Naquela época, o modelo de exploração era outro, né? Ou seja, era o poder público que gerenciava, explorava, enfim, operava os portos brasileiros. Então, a gente tinha incumbência de, através de uma série de estudos, né, que eram realizados a cada 5 anos, né, a gente fazia toda aquela avaliação da frota, da demanda de carga realizada, projetada, vis-a-vis a frequência da navegação verificada versus a projetada. Com isso, você fazia um diagnóstico frente às instalações existentes para justamente você tomar as necessárias providências de forma antecedente, no sentido de realmente aplicar e direcionar os recursos, os parcos recursos, de forma eficiente e otimizada. Então, dentro dessa nova ótica, com o novo marco regulatório, essa prerrogativa passou a ser de competência da CEP. E, com isso, sem dúvida alguma, questões como essa que você colocou têm que ser colocadas no radar. Quer dizer, a gente não pode imaginar que um Porto de Santos você vai calar com 20, 30 metros. Não existe, né? Quer dizer, até porque isso demanda não só obras envolvendo, enfim, áreas molhadas, como também obras até infraestruturais, de cais, etc. Então, isso pode ser, eventualmente, contraproducente. É óbvio que essas instalações têm toda uma logística na sua retaguarda que, de certa forma, impedem e dificultam uma mudança de diretriz. Você colocou de forma muito clara essa questão de São Sebastião. Eu tive o prazer de, num dado momento na minha vida profissional, ser o presidente do CAP São Sebastião. É um porto que tem um enorme potencial, limitado pelas condições de acesso, que me parece que agora estão sendo resolvidas a partir da duplicação da Tamoio, enfim, um acesso que passa por fora da cidade de Caraguatatuba, se eu não me engano. Então, isso melhora. Nesse pacote que você viu aí, da licitação do Bloco 2, está previsto realmente um terminal multipropósito, principalmente para atender a demanda crescente, não só de escoamento de carros, como também de contêineres e carga de projeto. Ou seja, medidas como essa estão sendo estudadas. Volto a lhe dizer, mas, de qualquer sorte, nós temos, sem dúvida alguma, que, num dado momento, pensar e aplicar de forma correta e eficiente esses recursos, onde, efetivamente, o ganho, o retorno econômico seja maior, né? E isso vale não só para a questão das obras de dragagem, das obras de infraestrutura, e etc. Ou seja, é importante, sem dúvida alguma, na minha opinião, dentro dessa ótica de planejamento, você estabelecer as balizas para que você, efetivamente, tenha ações objetivas e producentes, né? Sem dúvida alguma. Ok. Então, vamos fazer o convite agora a todos. Muito obrigado, senhor Fernando Fonseca, mais uma vez.